Estamos aqui na Rádio Tropical Web Brasil, mais um programa. Hoje é dia 4 de setembro e quinta-feira, e eu estou aqui com o nosso querido Mauro Alencar, abrindo mais um programa da Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado no mundo e o mundo conectado em você. Eu tenho o prazer aqui de receber hoje um companheiro, um colega, né, um grande dramaturgo. Mauro Alencar é escritor, dramaturgo, é um bacharel em dramaturgia, é uma pessoa que escreveu a vida da Suzana Vieira, está fazendo a vida da Léa Garcia também, e temos algumas coisas em comum. E hoje o Mauro vai contar um pouco para a gente sobre dramaturgia, sobre novelas, sobre a vida dele, sobre o corre-corre dele como dramaturgo, né? O Mauro trabalha com vários países, com a China, né? com países, né, internacionais e coisas internacionais, que as novelas também passam lá. E se você quiser falar com o Mauro, você, através do www.radiotropicalwebbrasil.com.br, você manda um recadinho pra gente aqui, ou 21 9715 91211. 9715-91211. Então, eu vou apresentar aqui o meu querido Mauro Alencar e vamos começar falando com o Mauro Alencar. Mauro, eu sei que você trabalhou na Excelsior, né, na Rádio Excelsior, na TV Excelsior, né, começou lá, e queria saber as origens das novelas. Como funciona essa história de como foram criadas, aonde foram criadas, e você conta isso aí pra gente, que o público está um pouco curioso de saber, porque as pessoas gostam, mas não sabem. Não sabem, sim. Bom, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui na Rádio Tropical Web Brasil, não é? E você fez uma apresentação muito boa da rádio, da conexão no mundo globalizado de hoje, não é? Lembrando que quem nos uniu foi Léa Garcia, não é? Essa força brasileira, essa raiz brasileira que finalmente está tendo o seu reconhecimento na grandeza que ela merece. Não é? Que isso foi uma luta de escritores como Mário de Andrade, por exemplo, não é? O criador de Macunaíma, para mostrar a potência do ser humano brasileiro. Então isso é muito importante. Estou muito feliz em estar aqui, inclusive em nome de Léa Garcia. Muito obrigado. Você comentou sobre a TV Excelsior. Na verdade, eu fui um espectador da TV Excelsior. Sim. Né? Eu comecei minha vida televisiva num estágio na TV Cultura, depois foram 30 anos de TV Globo, e também emissoras do Chile. Trabalhei por 3 anos na TV Nacional Universidade Católica, tive 2 passagens pelo SBT, e hoje eu atendo produtoras de streaming e também, como você bem falou, emissoras internacionais, porque há muito tempo que eu viajo com palestra, com eventos e realizando também coprodução, né? Ou seja, são 3 frentes. Você falou da minha vida bem movimentada, e é mesmo assim, porque tem a vida, digamos assim, industrial, tem a vida acadêmica, que eu não abro mão, que eu amo, e a produção de livro, não é? E de repente eu me tornei um biógrafo, né? Começou com a Nívia Maria, quando o Rubens Evaldo Filho me convidou para fazer uma biografia da coleção Aplauso, e pela minha amizade com o saudoso Erval Rossano, Sim. que dirigia várias novelas das 6 horas, não é? Sim. Inclusive a Léa fez grandiosos trabalhos pelas mãos dele, não é? Sim. Dá até vontade de já começar a falar a Moreninha, Sim. Maria Maria, Escravizaura, que a jogou para o mundo. Sim. Então, depois também o Erval levou Léa para a Rede Manchete, não é? Sim. Então, enfim, se eu pudesse, eu falaria sobre a Léa aqui o tempo todo, não é? Porque porque é fundamental isso hoje em dia, entende? Sempre foi. Mas hoje está havendo um reconhecimento. Ontem eu estive em mais uma palestra na Academia Brasileira de Letras, junto com a Rogéria Gomes, e o tema era a importância da dramaturgia para a sociedade e como isso também foi combatendo a censura e foi abrindo novos caminhos.
não é? E falamos também sobre o Teatro Experimental do Negro, Muito importante. que foi a parte inicial da nossa apresentação, feita pela Rogéria Gomes, a parte de teatro. Sim. E eu fiquei com a parte da televisão. E falei dessa migração, inclusive, da Leia do teatro para a TV e passando pelo cinema. Ou seja, isso, Marcelo, que eu falo tão insistentemente, é fundamental para a identidade de um país. Entende? Sobretudo nos tempos de hoje, em que as coisas estão tão polarizadas e são muito mais áridas do que eram antes. Antes não eram, nunca nada foi fácil, porque a vida é uma luta em si, Sim. não é natural. Sim. Desde Ilíada, Odisseia, as primeiras tragédias gregas mostram isso realmente. Mas hoje você tem realmente um mundo polarizado em todos os setores. Então é importantíssimo esse trabalho que você me convidou para fazer a biografia da Leia, não é? Depois da Nívia veio do Paulo Gracin, da Suzana. Sim. Agora eu preparo do grande cenógrafo Mário Monteiro, que foi pioneiro e revolucionário também, que modernizou a cenografia. Sim. A partir de Irmãos Coragem, carnavalesco também, diretor de arte. E junto com o Montenegro, ele me convidou para fazer um projeto sobre personagens que representam a história. Que é um projeto fascinante, um mergulho muito profundo e fascinante. Mas, enfim, eu realmente fui espectador da TV Excelsior em novelas como Redenção, que foi a mais longa da TV, 596 capítulos. Agora, o Brasil não produzia novela. Eu digo, nos primórdios, eu digo assim, não produzia por quê? Porque toda a estrutura veio de países pioneiros como México, Argentina, Cuba, não é? Sobretudo México e Cuba, por quê? Porque eram colados aos Estados Unidos. Então eles tinham mais recursos e o norte-americano sempre muito afoito, não é? na tecnologia e no seu avanço, na sua riqueza, no seu poderio, não é? Começou a produzir a soap opera, não é? Que são essas histórias intermináveis, porque soap, sabão, ópera, por ser justamente uma história grandiosa. Né? Porque a origem disso tudo mistura a ópera no século XVI, XVII, que é um melodrama, que é a fala junto com a música. Sim. Inclusive, os ouvintes daqui podem notar, por exemplo, Escravizaura é totalmente musicada. Não é? Cada olhar, foi uma sonoplastia magnífica feita pelo Guerra Peixe Filho. Sim, por exemplo, cada olhar da Rosa, você vê que aquilo tem uma nota musical. Né? A Rosa com Francisco, a Rosa com Leôncio, a Rosa com a Isaura. Então, tudo aquilo é muito pontuado. Então, a Isaura é um belo exemplo de a produção da TV Globo de 76, é um belo exemplo da junção do folhetim, né? Porque esses romances eram publicados em folhetim, chegavam aqui no Rio de Janeiro, aliás, chegavam não, eram produzidos aqui no Rio. A Rua Ouvidor era a grande meca editorial, foi onde começou a indústria do entretenimento, não é? Para você compreender tudo isso, a Rua Ouvidor é fundamental no século XIX, quando os irmãos Garnier vieram de Paris para cá, não é? Porque deveriam difundir o folhetim que já era sucesso na Europa, em Paris. Sim. Tá? Aí na Rua Ouvidor, bom, isso foi gerado, esses grandes romances que eram publicados no rodapé, na parte, digamos assim, da metade para o fim do jornal. Não é? Ou era semanal, ou era diário, mas depois que isso era compilado em livro. Então, por exemplo, o Rio sabia da Escravizaura antes de São Paulo, né? Porque na época São Paulo era uma província, era extremamente... era um charco praticamente, você sabe disso, né? Claro, o Rio era até por Dom João, por tudo isso, né? Por ter sido da capital. Família Real aqui realmente foi algo assim deslumbrante, né? Eu imagino a revolução toda que teve a imprensa e depois o Teatro João Caetano e assim sucessivamente. Sim, teatros de revistas que foram... São Paulo só vai florescer depois, com a chegada dos imigrantes, seja uma outra história. Então, você imagina como era interessante, porque chegava, aqui era publicado a Escravizaura, não é? E o pessoal em São Paulo, às vezes tinha um amigo carioca e, poxa, me conta como é que acabou o capítulo, porque até chegar o jornal em São Paulo levava 2 semanas. Ia de charrete. Ia de charrete, exatamente, ia de charrete.
Então, isso, eu digo isso por quê? Porque a história se repete também na indústria eletrônica, digamos assim, né? Quando começa a radionovela, depois a telenovela. Então, essas novelas que o Brasil produzia, né? Redenção, por exemplo, Redenção, que foi a mais longa, ainda foi um texto nacional, Sim. do Raimundo Lopes. Sim. Foi a novela que lançou o Francisco Cuoco ao estrelato. Sim. Mas outros títulos da TV Tupi, por exemplo, como O Direito de Nascer, que foi um estouro de sucesso, Sim. era cubano. Nós tivemos uma diretora cubana na TV Globo, a Glória Magadán. Ou seja, era uma mistura realmente do mercado latino com o Brasil, porque o Brasil não tinha nem câmera, não tinha autor. Não é? O diretor da TV Excelsior, que o local era onde é o Teatro Cultura Artística em São Paulo, ele foi até a Argentina e conheceu o modelo de produção diária. Importou isso, importou texto, importou câmera, importou diretor, importou produtor. Só não importou a autora, foi a radionovelista Dulce Santucci, que fez a versão nacional, e os atores, Tarcísio, Glória, Lolita, Sim. enfim. Mas toda a estrutura era da América Latina. Não é? O Brasil foi o primeiro país a ter uma TV na América do Sul, que foi a TV Tupi, que agora, dia 18, completa 75 anos. Sim. Da América Latina, um mês antes, foi o México. Sim. Então, dessa maneira, foi nascendo a telenovela. Não sei se eu estou te respondendo. Tá me respondendo, não é? Tá me esclarecendo muita coisa. É muito próximo ao folhetim. Não é? Primeiro você importa o produto, o gênero, depois você nacionaliza ele. Entende? Foram assim com as minisséries também. Sim. Não é? Eu lembro que o Boni comprou 120 minisséries. Sim. Eu fazia teatro, escola de teatro, Macunaíma até, à noite, e eu vi 80 delas. Ai, gente, o que eu fiz aqui? Fique tranquilo. Tranquilo. Faz Microfone. Para depois começar a produzir Lampião e Maria Bonita. Sim. Então, primeiro você se acostuma com aquele gênero, com aquele produto. Sim. Então, foi desse jeito também com a telenovela. Não é? Até que a TV Globo, em 1970, começa a grande virada. Não é? Com Irmãos Coragem, O Homem que Deve Morrer, que você citou, que tinha a Léa Garcia, Sim. onde Janete Claire, veja bem que interessante, isso faço questão de, nem sei se eu falo isso porque vai estar no nosso livro, mas Claro. enfim. Ela fez... Acho que eu estou pegando o fio aqui, mas tudo bem. Ela conseguiu criar uma relação interracial entre os personagens da Léa Garcia e do Paulo Araújo. Sim. Que era uma novela que falava sobre o universo dos carvoeiros. Não é? Irmãos Coragem era a parte da mineração. Não é? Dos carvoeiros, O Homem que Deve Morrer, Sim. que era situada numa cidade fictícia em Santa Catarina. Isso aí. E foi a preocupação da Janete sempre, não é? Falamos dela, que é o centenário dela. Sim, que ele vai preso, o Paulo, né? Que ele vai preso, que ele é um sindicalista. Exatamente. Para você ver já a preocupação dela, por sinal, eu recomendo a exposição dela aqui no Museu da Imagem do Som, né? Aqui na Lapa. O centenário dela, está muito linda a exposição. Enfim, e ela conseguiu criar uma empatia com o público, uma empatia racial. Sim. Isso era muito raro porque nós estamos em 71. Sim. Entende? Esses jovens de hoje, como os rapazes que eu vejo aqui, não tem ideia. Felipe pronto. Felipe é o nosso operador hoje. Operador, pronto. Eles não têm ideia do que era isso naquela época. Entende? Era algo assim abominável. As pessoas refutavam, as pessoas tinham um preconceito absoluto. Não é? Hoje muito se fala, claro, sobre o preconceito velado em vários quesitos, não é? Seja de cor, de gênero, tudo. Antes era muito mais forte. Não, era impossível. Possível. Eu diria que antes era impossível. Quebrar paradigmas. Muito. difícil. E a Janete lutou com isso. Eu tive amizade com o Milton Gonçalves, porque quando eu morei aqui no Rio, eu morava no Flamengo e o Milton também morava no Flamengo. Então, isso. E eu na Marquês de Abrantes.
Então, eu conhecia, claro, o Milton da TV Globo, mas assim, a parte de convívio mesmo vinha de estarmos no mesmo bairro e tudo mais. Fui em alguns eventos com ele também, tudo. E ele era muito magoado com isso, e não sem razão. Entende? Porque o ator preto, ele era apagado da história. Não é? Assim, é um dos maiores crimes contra a humanidade. É um absurdo. Eu digo isso porque eu acompanhei tudo isso e não existia. Então, acho que é muito importante que esses jovens de hoje acompanhem o seu trabalho, o nosso trabalho, aqui a rádio, que é esse veículo que leva essa informação para o mundo. Sim. Não é? Hoje a gente Sim. não sabe nem quem está nos ouvindo e Sim. tudo mais. Para que compreendam que um país, que a humanidade só encontra a paz quando há uma tolerância religiosa, sexual, de cor. Sim. E quando a Janete foi fazer aliás, aí o Milton um dia chegou para ela, ele me contou e falou assim: Janete, você não pode fazer para mim um preto com paletó, com sapato bonito, engraxado? Eu tenho uma faculdade. Bom, ela criou o psiquiatra, Dr. Percival, Sim. que atendia a Débora Duarte, que era Vilminha, meio doida. Sim. Era a filha do Salviano, que era o Lima Duarte. Lima Duarte. Bom, vai daí. Estamos indo bem no papo? Estamos indo bem. Porque, não sei, foi enveredando assim por um caminho. É porque o caminho, né, da TV, nós somos muito rápidos, né? Então, quando você começa a contar a história... você tem que deu Você tem que ir lá na frente e retornar. Para as pessoas poderem entender. Justamente, E aí, bom, aí ela começou a envolver ele com o papel da Teresa Amaio, que era a Vitória, que tinha um casamento muito insatisfeito. E que novela? Pecado Capital. Pecado Capital. 75, foi a primeira novela em cores do horário das 8. Lisboa. Salviano Lisboa e o taxista Carlão, Francisco Cuoco. Sim. Bom, e aí, bom, a coisa estava se encaminhando, né? E a censura vetou. Sim. Entende? Porque já estava realmente a censura, ela vinha com um tacão extremamente forte sobre as novelas, em particular da TV Globo, porque elas realmente monopolizavam o Brasil de ponta a ponta. Verdade. Não é? Eu sofri com isso também. Eu ia fazer a novela Roque Santeiro, eu seria ali... O Catulo de Paula era o Ceguinho, eu era o guia do Ceguinho, então eu tinha várias falas, várias coisas que eu fazia, que eu iria fazer a mando dele. Na primeira versão, na o primeira Catulo. versão, Na segunda foi o Arnaud Rodrigues. Sim, e aí o Arnaud que faz a segunda, mas a primeira Nossa, era era você, Catulo de Paula, eu lembro. Eu que era o guia. Gente, que maravilha. Muito bom essa história. Maravilhosa. Né? E gravei muitos capítulos, eu gravei acho que uns 15 capítulos, cheguei a gravar. Com certeza. E infelizmente a novela não foi ao ar, então eles me pegaram e eu fiquei um pouco garoto, né? Fico um pouco traumatizado, claro. Um pouco chateado. E aí eu fui para o outro lado, fui para trás das câmeras. Da produção. Da parte de produção, de cinegrafia, essas coisas. Mas eu tive essa passagem também e sofri também com a censura. Sensacional saber que você esteve em Asa Branca. Sim, era gravado lá no Barra de Guaratiba, que Isso. não existia Projac ainda. E eu ia lá, ia caçar, ia no mangue, caçar caranguejo, voltava, o pessoal me procurava, gravação, Marcelo, cadê ele? Gente, que beleza! Que o Rock o Rock seria a primeira novela em cores do horário, não é? E como foi proibida, vocês sabem o motivo da proibição. O Dias ia adaptar a peça O Berço do Herói, que era proibida, e tinha transformado, né? Ou seja, o que era o soldado virou o santeiro, né? Mas ambos abandonam a batalha, enfim. Ele foi trocando a patente, os personagens, enfim. E só que ele contou isso para o historiador Nelson Werneck Sodré, comunista, e que estava com seu telefone grampeado. Bom, conclusão... Rapidamente a novela foi proibida, exatamente. Essa é a história que eu não sabia e as pessoas não deviam saber também. E é por isso que você está aqui contando Muito essa obrigado. história pra gente. Do mesmo modo que na escravizaura, a censura implicou, imagina você, com a palavra escravo. Sim. Não é? Queria que se falasse peça. Sim. Porque achava que era uma página muito triste da história do Brasil, não é? Que poderia denegrir a imagem do Brasil. Então aquilo realmente você deveria esconder
que o Brasil teve escravidão. Sim. Sabe, são esses absurdos que, meu Deus do céu, que atrasam o caminhar da humanidade. Sim, principalmente da arte, né? A minha mãe costumava dizer que a vergonha não somos nós os escravizados, a vergonha são para os colonizadores, né? Exatamente, Eles claro. deveriam ter vergonha Claro. realmente do que fizeram. Já que eles não fazem essa reparação, e agora, ontem que foi promulgar essa lei para ter reparação no Brasil, né, sobre a escravidão, prestem atenção, olhem nas redes sociais aí, que isso aí está aí em cima. Isso vai melhorar bastante, muita coisa e abrir portas, porque hoje, graças a Ruth de Souza, Léa Garcia, Zeni Pereira, Chica Xavier, Jacira Silva e outras pessoas. Zezé Mota também, né? Cléia Simões e Grande Otelo. Neuza Borges. E são pessoas que lutaram e foram primordiais para que essas histórias acontecessem e abrissem caminho para essas que estão aqui hoje, né? E Dona Ruth de Souza foi a primeira mulher negra a fazer uma novela, né? Na Globo. Sim. Na Globo, né? Que foi o Cabana do Pai Tomás. Tia Chloé. Da Tia Chloé. O papel protagonista. Sim. E eu acho que na Tupi, se eu não me engano, foi a Cléia Simões. Com o Direito de Nascer. Na Tupi foi a Cléia Simões. Não. Na Tupi foi a atriz Isaura Bruno, que fazia Mamãe Dolores. Mamãe Dolores, Mamãe verdade. Dolores, A questão onde veio toda uma melhora, não é? Ou seja, eu acho, você falou sobre essa reparação histórica, eu acho que realmente, é uma justiça etnográfica. Sim. Isso, não é? Sim. Porque a própria novela O Homem que Deve Morrer, na abertura, o Tarcísio Meira dizia: Deus criou vidas, não criou raças. Que era a epígrafe que a Janete usava na novela. Porque a ideia dela era fazer a trajetória de Jesus Cristo, não é? Que ela, por meio de uma personagem, Sim. E a censura vetou. Não é? Por meio de uma personagem, teria essa representação de Cristo. Sim. E aí, então, que ela fez o doutor Ciro Valdez, não é? Que era um homem, enfim, que já estava cumprindo a sua missão aqui na Terra. Sim. Aí vai tudo por um lado místico. Sim, foi mais místico. Espiritual, né? Exatamente. E, bom... eu falei isso daí por quê, hein? Sim. Meu Deus, qual que era o assunto? O assunto era justamente pelos caminhos e abertura. Sim, exatamente. E tínhamos um vilão que era muito bem composto, não é? Como sempre, pelo ator Jardel Filho, que ele era um nazista. Sim. Era um nazista. Sim. Não é? Nazista, racista. Olha, era um papel que, infelizmente, ele é muito atual, Marcelo Garcia. Preciso dizer aqui, infelizmente, não é? As pessoas que façam as suas comparações e tal, mas é muito atual, porque ele era extremamente agressivo, ele era extremamente polarizador, radical. Enfim, eu morria de medo daquele papel dele, não é? Um homem sempre com uma roupa preta assim fechada no pescoço até os pés. Sim, eu lembro bem dessa Gente, história. Um olhar frio, dava medo. Eu lembro bem. Eu tinha medo. Eu era bem novo, mas eu acompanhei muito a Leia, né, em muitas novelas. Em muitas novelas, você imagina, não era isso, eu então? tinha bastante medo. Não é? Dava medo dele, não é? Porque depois de Irmãos Coragem começou, no dia que eu fiz 8 anos, o Brasil foi tricampeão da Copa no México e começou Irmãos Coragem. Tanto que a primeira cena é um jogo no Maracanã, Flamengo e Botafogo. Cláudio Março. Cláudio Março era o jogador Duda, fica 2-1 para o Flamengo. E tem até uma musiquinha do Flamengo que toca na novela e tal. E aí, quando começou Irmãos Coragem, aquilo foi um baque para a gente, porque nós estávamos todos emocionados com Irmãos Coragem, com Coroado, com a Mãe Coragem, da Zilka Salaberry e tudo mais. Bom, e vem realmente O Homem que Deve Morrer, era um outro tom de novela, completamente diferente, muito mais pesada, não é? Porque era a maneira que a Janete encontrava de combater também
os desmandos, não é, da ditadura militar, do governo, era um governo pesado, era muito pesado. Sim, fazer arte no Brasil até hoje é muito difícil. É muito, não é? E naquela pesado. época... Naquela época a censura, ela era, tesourava. Sim, já tinha tido o AI-5, Sim, tudo sim, isso, então sim. realmente não tinha conversa. Pós-ditadura. Eu me lembro de ver na Globo assim, vários roteiros, assim, um espelho, né, que é aquela página antes da primeira página. Então vinha um aviso muito claro, os cortes feitos pela censura federal devem ser rigorosamente obedecidos. Olha só, rigorosamente, Sim. porque senão... Dava cadeia. Dava cadeia. Dava cadeia. Não é? Nós sabemos disso. Se mandava tirar a letra de uma música... Isso não é só nas novelas, era no teatro, no cinema, tudo. E era uma repressão total aos artistas. Como eu falei, a última que começou a sofrer esse impacto foi a telenovela, porque somente a partir de 70 é que ela realmente torna-se um produto nacional. Não é? Então, enquanto era meio misturado com dramalhões, desculpa, dramalhões mexicanos, cubanos, aquilo meio que enrolava, ficava meio que nebuloso, né, para os censores. Mas a hora que os autores começaram, que o Dr. Roberto Marinho abarcou, não é, o grande jornalista Roberto Marinho abarcou todo esse povo proibido de falar no teatro, aí aquilo acordou o olhar do censor. Sim. Não é? E pronto, e aí começou realmente uma perseguição. E virou essa grande máquina cada capítulo. Que são as novelas da Globo, Exato. que são incomparáveis no mundo inteiro. Nós estamos aqui conversando com Mauro Alencar, dramaturgo, na Rádio Tropical Web Brasil. Eu, Marcelo Garcia, estou aqui conversando com meu amigo, meu querido companheiro de trabalho. Mauro está falando sobre novelas, né? E estaremos falando ao longo de algumas novelas em si. Queria que botar aqui o Filipão, que está aqui com a gente trabalhando. Filipão, bota aí pra gente aí Bem Amado. Meu Pai Oxalá. Meu Pai Oxalá, por favor. E na volta a gente vai falar sobre essa novela. Ótimo. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do Visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do Visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal. Ou, se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Eu era garoto quando eu escutava o Bem Amado, eu via o Bem Amado, escutava essa música era estourada em todo o Brasil. Nós estamos na Rádio Tropical Web Brasil, eu sou Marcelo Garcia e nós estamos conversando com Mauro Alencar. Opa! Estamos conversando com Mauro Alencar, que é um grande dramaturgo, e ele vai falar um pouquinho sobre o Bem Amado, uma novela que tinha Paulo Gracindo, Dulce Migliatti, Dirce Migliatti, Ida Gomes, Dorinha Duval, justamente. Lima Duarte, Zeca Jardel Filho. Diabo. Então era uma sessão de gente boa nessa novela e quem não viu Bem Amado deveria ver. Valia a pena repetir essa novela em Globo. Então vamos lá, conta um pouquinho do Bem Amado, querido Mauro. Eu escolhi inclusive eu transformei o Bem Amado em romance a convite da própria TV Globo em 2008.
Bom, eu escolhi, claro, o Meu Pai Oxalá porque eu te confesso assim, eu fico, obviamente, muito sentido quando eu vejo a intolerância religiosa. Né? E um dos grandes trunfos do Bem Amado, uma grande novidade que o Dias Gomes trouxe foi exatamente tratar do sincretismo religioso. Então você tem realmente essa mistura do catolicismo, da Umbanda, do Candomblé, que é realmente a formação do Brasil. Verdade. Não é? Além disso, bom, foi a primeira novela produzida em cores, não é? De 73, sim, a novela. Sim. E o Dias me contou que quando foi convidado para... Sabia que ia escrever uma novela às 10 da noite, a primeira produção em cores, né? Direção do Regis Cardoso. Logo pensou no Bem Amado, claro, ele baiano, né? A obra dele ambientada em Sucupira. E o interessante... Eu falei isso ontem lá na academia, é que foi a primeira novela exportada, o primeiro produto da televisão brasileira a ser exportado para o México e Uruguai, porque os empresários identificaram na maneira de falar do Paulo Gracindo o político latino-americano. Essa é a grande Isso eu achei sensacional, não é? E acharam que ele era uma personagem, Marcelão, que representava o político, a essência do político na América Latina. É verdade. Não é? O comportamento dele, meu Deus do céu, serve para toda a América Latina. É pra gente chorar, mas é verdade. Sul, porque todos são parecidos, São todos parecidos. Todos são um pouco do Bem Amado. Do Bem Amado. É tragicômico isso. Sim. Não é? Muito lindo essa história. Bom, eu sou fascinado por essa novela, por essa história. A abertura era um cartão postal de Salvador. E ela foi feita em que ano, Mauro? 73. 73. E você vê que existem frases dele que até hoje você até pode hoje, empregar não, para a política até hoje, atual. Até né? hoje. Que as coisas acontecem até para a política atual hoje. Exato. Não, e a maneira como ele agia em prol, né, ou seja, do seu benefício próprio... me lembro assim, olha, essa mina de água é contaminada. Sim. Então você tem o médico, o Dr. Juarez Leão, que diz, olha, não se deve comercializar a água dessa fonte. Não, ele ia e comercializava aquilo. Sim, o cemitério que não inaugurava nunca. A questão de vacina que ele manipula. Sim. Não é para fazer um jogo em prol dele, para ele poder receber... Para ser reeleito. Para ser reeleito, para receber dinheiro, para se fazer um herói do povo. Sim. É algo assim extremamente atual. Não é? Inteligentíssimo a postura dele. E o cemitério, claro, era uma metáfora disso, não é? Porque por isso que o Bem Amado é uma farsa, até tragicômica, não é? O próprio Dorico e a maneira das cajazeiras se reportarem a ele, não é? Aquele jogo de interesse, o Zeca Diabo, que era um matador arrependido, enfim, e sobretudo essa questão quando o Vinícius de Moraes e o Doquinho foram convidados a escrever a trilha sonora, né? Aquilo teve um casamento perfeito, por isso que eu escolhi Meu Pai Oxalá. Muito bom. Entende? Porque é uma música assim que te traz eu não sei, um alívio, te traz uma paz, uma possibilidade de você ampliar os seus sentimentos ou a sua religiosidade, né? Que na verdade é isso, tanto que no final da história o Zelão, que era um pescador que quase morrera afogado, faz uma promessa para Bom Jesus dos Navegantes e ele passa a novela construindo uma asa. Sim. Não é? Que o padre achava aquilo assim, um absurdo, mas o compreendia. E no último capítulo da torre da igreja, ele salta e faz um voo. Eu tô até arrepiado, sim, né? E vem sim. uma voz off do Mário Lago, né, dizendo: Zelão voou, se você duvida, é um homem sem fé. Gente, eu acho isso, né, para um autor tão crítico, tão comunista, tão agnóstico até, como Dias Gomes, mas no fundo mesmo, eu acho que
havia uma crença no humano. Sim. Não é? Porque se não há uma crença no humano, você não sobrevive. Sim, entende? E ele dá ali para o público uma esperança. Uma esperança. Sim. Né? E o Zelão voa Esperança. sobre Sucupira. É brilhante, realmente. É maravilhoso. Não é? O Dorico inaugura o cemitério. Sim. E aí, no dia do enterro dele, o Lulu Gouveia, que foi o grande antagonista, faz um discurso maravilhoso, louvando, elogiando o Dorico. Eu falei, meu Deus do céu. Ou seja, é uma ironia, não é? O Dias tinha realmente uma obra Fantástico. totalmente irônica, onde, não raro, eu gosto muito de tratar desse assunto, os heróis são vencidos. Não é? Ele tem um conjunto de heróis, no caso o Juarez Leão, que estava ali para alertar o povo dos perigos, dos desmandos do Dorico. Sim. Era o grande antagonista do Dorico, um Sim. trabalho brilhante dele, junto com a Ruth de Souza, Sim. que era uma parteira, Sim. que era par do Milton. Sim. Então, os dois tratavam de um posto de saúde, onde o autor tratava da miséria, que são os rincões do Brasil, pela falta de escrúpulo político, entende? Porque é só roubo de dinheiro. É verdade. Compreende? Ou seja, Sucupira era isso. Sim. Então, o empresário mexicano, não é porque a América Latina é muito sofrida, Sim. seja pela invasão espanhola e seja por políticos pela altíssima corrupção que tem nos países da América Latina. Então, Sucupira sintetiza isso, né? Sintetiza essa miséria. Por que o México... eu não sei em que evento eu fui, por que as mulheres mexicanas são todas cheias de maquiagem, e isso e aquilo, que os ricos também choram, que é a usurpadora, que é a Maria do Bairro, porque, sobretudo, o México se ergueu sobre a dor. A dor. Então, a maneira que eles encontraram de driblar isso foi realmente com a maquiagem. Não é? Até por ser próximo de Miami. Exatamente. Então, cada país vai meio que se virando como pode, como aqui é o carnaval. Maravilha. Não é? Sim. Eu, quando vou ao sambódromo, por exemplo, eu não quero sair mais. Entende? É muito E esse ano profundo você vai isso. estar no Ayambi comigo, olha só. numa Lunga Leia, uma rapsódia de uma deusa negra, que é o samba da uma Mocidade deusa Alegre. negra que é, enfim, que estará no nosso livro. Sim. Eu queria pedir pro Felipe para ele colocar a Gabriela, pra gente falar um pouquinho de Gabriela aqui Modinha também. para a Gabriela. Por favor. Quando eu vim. Alô, sempre Gabriela. Esse é o programa Vozes da Memória na Tropical Rádio Web Brasil. Rádio Tropical Web Brasil. Estamos aqui com o Mauro Alencar e ele vai falar um pouco sobre Gabriela, essa grande novela eu amo, maravilhosa. obra do Jorge Amado. Sônia Braga. Eu escolhi essa música também, e Gabriela, porque sintetiza o melhor do Brasil, porque você tem na produção da TV Globo de 75, que ela foi feita para comemorar os 10 anos da Globo e os 5 de liderança nacional. Foi uma sugestão do saudoso Edivaldo Pacotti, que era um dos diretores executivos da TV Globo. Sim. Foi um colega meu. Né, eu tive vários mestres, né, que eu sou muito grato. Na verdade, eu reconheço assim o meu talento, a minha vocação, minha dedicação. Mas eu sou muito a reunião de todos esses grandes mestres que eu tive. Então, eu gosto muito de falar sobre eles. Um grande aprendizado. Não é? Quando eu entreguei meu livro A Hollywood Brasileira para Luciana Lins? Lins. Isso. E Luciana Lins é a CEO da rádio. Exato. Nossa amiga, nossa colega. E o marido de trabalho dela, que é o Érico Póvoa. Póvoa, isso, o Érico Póvoa. Ele falou, nossa, tem o Arthur da Távola aqui no prefácio. Eu falei, sim, o Arthur foi um grande mestre meu, um dos maiores aqui, né? Enfim. E na Gabriela da TV Globo, você teve a reunião do Jorge Amado, você teve Dorival Caymmi. Sim. E do Caribé, que fez os desenhos do cenário que foram elaborados depois pelo Mário Monteiro. Sim. Então, você ter aquela réplica de Ilhéus de maneira tão fidedigna, né? Aquilo foi uma grande novidade, foi um grande avanço. Sim. Mauro, uma pergunta e uma curiosidade. Por que essas novelas
que era um pouco mais, puxava um pouco mais para censura, a censura liberava raspando, elas passavam só depois das 10 da noite. Exato. E você, mais jovem, você não podia assistir essas novelas. Não, eu via assim, eu tive sorte de ter, meus pais estão com 88 anos e o meu pai trabalhava foi um pioneiro da informática, enfim, minha mãe, eles liam muito, foi uma família sempre muito ligada às letras, né? Minha avó, de origem italiana, frequentava um teatro, TBC lá em São Paulo, o lado de minha mãe também, com literatura e coisa e tal. Eu sei que eu via tudo isso, já com 9 anos eu vi o Bicheiro Tucão, o Paulo Gracindo, e eu não vou negar, eu achava... Bandeira 2. Bandeira 2, em Ramos. Eu achava coisa de criança muito chata. Eu achava entediante, me desculpem, eu achava muito... Eu já tratei isso até em terapia, mas obviamente só para me fazer as pazes. Não, fazer as pazes não, porque eu sempre fui em paz comigo. Para ficar melhor ainda o meu eu comigo mesmo. Porque eu achava muito chato isso. Eu queria ver o Tucão, eu queria ver o Bicheiro Tucão, eu queria ver Bandeira 2, foi a hora eu tinha 9, Gabrielo tinha 13. Sim. Depois do Bandeira 2 veio Ossos do Barão. Os Ossos do Barão. Não, aí veio o Boff. O Boff. Depois, que o Boff, na época, para quem não sabe, era um sujeito que vivia à margem da sociedade. Sim, ele era incluso num apartamento, não era esse? Exatamente, é. Sim. E você se referia a um sujeito que era marginalizado como Boff. Sim. Era isso. E uma novela também do Braulio Pedroso, que tinha escrito já o Cafona, pro Cuoco, e revolucionado a TV com Beto Rockefeller. Sim. Na TV Tupi, em 68, que foi quando chamou a atenção da censura, quando pela primeira vez uma novela foi capa da revista Veja. Sim. Depois a outra foi em 75, já chamava atenção, o Brasil, o país da telenovela. Depois é que vem Os Ossos do Barão, depois do Bem Amado, quando eu conheci efetivamente a Léa Garcia. Maravilha. Não é? Porque o primeiro trabalho dela, Assim na Terra como no Céu, era um papel menor, ela trabalhava uma secretária do Jardel Filho, e ele transforma ela como se fosse uma princesa africana. Sim. Eu lembro vagamente de cenas na praia de Ipanema. Ela era uma artista, africana. Africana, sim. Não é? Na verdade, ela trabalhava para ele como secretária. Mas empregada. Mas essas coisas que o Dias faz muito bem, esses acordos, não é? Que isso passava pela censura, não é? Porque sim. Tinha essa problemática racial, então ele dava um jeito de fazer esses acordos sociais e raciais que eu achava muito interessante. Não é? Depois vem Os Ossos do Barão, que aí sim, aí é uma novela que é do meu coração realmente, que eu me lembro de várias cenas da Léa na escada, né, com o Paulo Gracindo. Aquela escada fantástica. E ela criticava a postura aristocrática deles sem dinheiro. Sim. Não é? Então ela dizia, mas como pode ter tanta pose e não tem dinheiro? Todos duros. Era maravilhoso. Eles eram isso. Falidos, sim. Não é? Era maravilhoso. Era uma família falida. No bairro de Higienópolis, era um prédiozinho onde tinham quatro casinhas dentro do prédiozinho. Tinha uma escada, aquilo era maravilhoso, né? Com um vitral ao fundo. Sim. Gente, aquilo é muito bacana. E era uma casa de cômodo, mas com as 4 coisinhas assim. Sim. E então cada famíliazinha tinha o seu apartamento e os velhos ficavam para baixo, para cima, e pela primeira vez uma novela tratou da questão do idoso. Maravilhoso. Em 73. E o tema da Léa era Ebó Exu. Imagina só. Que coisa curiosa, interessante isso, né? Porque o Jorge, ele é um sociólogo, também tratava dessa questão religiosa na novela. Sim. Não é? Ou seja, os que são digamos assim, os aristocratas, os urbanos é católico. Não é? O meeiro que estava lá na fazenda era da Umbanda. Não é? Ou seja, tinha essa mistura assim. E é curioso que teve um encontro da Léa com a Ruth de Souza. Não é? A Ruth vivia na casa do Lima Duarte, no bairro Campos Elíseos, que era um homem que tinha dinheiro, mas não tinha cultura nenhuma. E a Léa vivia na casa do Paulo Gracindo, que era o Antenor. Não é? Então, assim, de uma riqueza extraordinária. Realmente, essa novela fez um sucesso muito grande. Na hora do recreio,
todos os coleguinhas falavam sobre as personagens, sobre a história. E tem uma característica que eu noto da Leia muito interessante, que eu te confesso... eu estou vendo aqui uma coisa de Cuba, meu Deus do céu. Não, vou falar da característica dela primeiro, que eu noto diferente pela própria postura dela na vida, né? A maneira, o eu interpretativo dela. Ela nunca fez aquela preta subserviente. Nunca. Nunca. Ela sempre dava vida aos seus personagens e entende? deixava algum Assim, recado. com todo respeito, mas eu estou falando assim, uma questão de um estudo dramático agora, né? Da arte dramática e de composição de personagem. Não é mérito para cá, nem demérito para lá. Estou apenas colocando, né, como estamos preparando a biografia dela. Sim, mas a gente não pode dar muito spoiler, senão eles não compram o livro. Não pode. Mas tem que ser um pouquinho, só para deixar com gostinho, né, Mauro? A nossa produtora, a Renata Maria, já veio avisar aqui do tempo. Olha, La Bodeguita del Medio, isso aqui é um patrimônio histórico. Que lindo isso daqui. Eu estive aqui mais de uma vez. Cuba, que era chamado... era a capital del movimento. Sim. Que realmente reunia a produção cultural da América Latina. Veja a importância que Cuba teve no cenário mundial. Sim, não é? sim. Não por acaso a pessoa que está no Malecón, que é como se fosse a orla, ela tem aqueles muros muito altos e tal, que você sabe. Tem o Golfo do México, que até o presidente queria mudar o nome, espero que não, porque aquilo está entranhado na história. Sim. Você pula o Golfo do México, aí você tem o Oceano Atlântico ali, Atlântico, né? E você dá umas braçadas, você chega em Miami. Sim. Acho isso curiosíssimo. Então... ali tem uma história do Atlântico com o Pacífico. Com o Pacífico, justo. Por isso que eu te perguntei. Estava em dúvida aqui. Então, e a Bodeguita guarda, sobretudo, a história, um pedacinho da história da telenovela brasileira. Olha aqui que lindo, ó. Minha companheira Léa. Sim. Entende? Isso aqui é maravilhoso, isso é um documento... Isso aqui é um documento artístico, é um documento social, é um documento histórico de como Cuba projetava a produção da América Latina. Eu tive o privilégio de apresentar 2 workshops na Escola Internacional de Cine e TV San Antonio de los Baños, que é 1 hora de Havana, que é uma escola referencial que foi criada pelo Fidel Castro e pelo Gabriel Garcia Marques. Mas Cuba, ela nos representa de várias maneiras e para as pessoas que são curiosas, a Leia esteve... né, a Escravizaura foi convidada, os atores foram convidados a participarem de uma entrega de prêmios, né, uma moção honrosa em Cuba, só que a Globo mandou alguns atores, mas eram atores brancos que não tinham história. Quando chegou lá, Fidel mandou voltar e buscar Léa Garcia, Zeni Pereira, Milton Gonçalves, claro, né, e o Haroldo de Oliveira, né? Sim. E mandou buscar essas pessoas para que elas contassem a verdadeira história do que era a novela. E a Léa, como uma antagonista, a vilã que todos amavam e odiavam na época, né, a dona Léa Garcia, minha mãe, então ela foi e fez essa viagem. Então essa história que o Mauro contou, belíssimo relato. Um relato lindo. Que estará em nosso livro. Estará no nosso livro, sim. Comprem o livro, será lançado em março e com o Mauro Alencar, contado por mim. E eu estou aqui agora recebendo aqui a Renata Maria. Uma pena, falar com o Mauro seria 2 horas. O Mauro tem história de TV para falar e muita coisa a falar sobre cinema, sobre teatro. E a última pergunta, Mauro: a diferença hoje entre os problemas raciais dentro de novela, hoje, protagonismo das atrizes e dos atores pretos, eles satisfazem a nossa expectativa, ou a Globo está fazendo isso devagarinho? Como é que você vê essa história? Olha, felizmente nós já estamos abrindo um novo capítulo na história da teledramaturgia, da história da televisão brasileira, onde o preto, o negro, assume em absoluto o protagonista.
compreende? Ou seja, você tem famílias, realmente eles fazem parte em absoluto da história, então é um quadro totalmente distinto daquele que nós vivemos nos anos 60, 70, 80, 90 e 2000 incluído, entende? Eu diria que esse movimento é do 2010 para frente, né? De 2015 para frente, realmente é muito recente isso, Sim. não é? E agora o que eu acredito que a busca agora é realmente por diretores e autores pretos, porque Escravizaura, você falou, ele é bom que os seus ouvintes saibam, o Milton Gonçalves trabalhou como diretor da Escravizaura. Depois dos 15 capítulos. Não é? Os 15 não, primeiros, o Orival capítulos. o Orival Rossano, aqui se fazia Direção geral, montou novela, elenco, tudo. Aí ele foi depois viajar com a Nive, em Lua de Mel, coisa e tal. E o Milton Gonçalves. Então, isso eu me recordo que trouxe um sabor especial, porque é uma história, não é, de matriz africana. Sim. Não é? A própria Zeni Pereira, que eu conheci em Vila Isabel, Sim. me dizia isso. É a história da nossa gente, do nosso povo. Nunca me esqueço dela me dizendo isso. Lindo tomando isso. café. Sim. Entende? Então, é isso. Então, ou seja, o Milton se fez altamente necessário ali. E eu destaco muito, muito também o tema de abertura, fortíssimo, Retirantes do Dorival Caymmi, Sim. letra do Jorge Amado, Sim. e as gravuras do Debré. Ou seja, que realmente ele fez um retrato, não é? Como se fosse um fotógrafo, imagina, um celular assim, sei lá, o Debré foi magnífico, não é? Do que era o Rio de Janeiro naquela época. Então, qualquer pessoa hoje que queira compreender o que nós fomos e o que nós somos, deve se debruçar sobre a história da telenovela brasileira. E comprei o livro. Comprei o livro Hollywood Brasileira do Mauro Alencar, que vocês entenderão muito sobre essa história. Nós estamos na Rádio Tropical Web Brasil. Estou agora encerrando assim mais um ciclo com o Mauro Alencar. Lógico que ele vai estar convidado para a próxima, porque ele tem muita coisa a contar pra gente. E a Renata Maria vai vir aqui dar os recadinhos aqui agora sobre a história de Léa Garcia, né? Sobre o Memória, Léa Garcia em Memória, e que nós temos alguns eventos e algumas coisas a falar. Renatinha, por favor, Renata Maria, por favor. Eu vou ser muito breve, eu ia até sentar, mas não tenho como perder os minutos preciosos do Mauro Alencar. Isso é simplesmente muito, muito, muito forte. Eu quero agradecer a cada pessoa, agradecer a Rádio Web Brasil, agradecer pela audiência, que foi assim, já um pico de audiência. O programa do Marcelo, né, aqui do Vozes da Memória do Marcelo, no sentido de ter o apresentador do programa, porque é um programa de todos nós, né, Mauro? A gente sabe o quanto é um programa coletivo. Eu precisava só que ele tivesse Cadê o Felipe? O que eu tive de deixa aí para mim, pede para o Marcelo fazer, eu preciso... clica, por favor, para mim, Marcelo, que eu preciso mandar um beijo por esse telefone para uma pessoa. Só gravar aí para mim, enquanto eu encerro aqui. Eu quero agradecer a Casa Carnaval, eu quero agradecer a Fabiana, ao Pedro, a todas as responsáveis pela Casa Carnaval, que vai estar abrindo as portas para a gente nesse sábado, dia 6, que é o dia da ação, da liberdade feminina da mulher. É muito importante. Mauro vai estar sendo um dos homenageados às 11 da manhã na Casa Carnaval. Quero agradecer a Luciana Lins, ao Érico Póvoa, aqui da Rádio Tropical Web, que são nossos parceiros em realização nesse evento, que nós vamos doar todos os alimentos que vocês levarem. Não vai ter coquetel, gente. A gente vai doar os alimentos, 1 quilo de alimento não perecível, 1 quilo de arroz, feijão, o que você puder, óleo. Não leva sal não, tá? Sal a gente evita. Leva uma outra coisa, arroz, feijão, pra gente poder estar doando pra Casa do Sambista. Vai ser um evento incrível e eu quero agradecer já o Bondox, que são os drinks que vão estar rolando lá. E algumas pessoas, que é o próprio Instituto Léa Garcia, que está sendo realizado em São Paulo, né? O Léa Garcia em Memória, que está organizando isso junto à Casa Carnaval, ERM, a Rádio Tropical Web. Aqui nós temos o restaurante do próprio GG, que fica na Casa Carnaval, a rádio, já falei, a Mystic, né? E a todos que participarem em prol da campanha Moda Solidária e
da Casa do Sambista, que a gente vai estar doando esses alimentos. Então, hoje tem Elisa Lucinda Teatro Léa Garcia. no Teatro Léa Garcia, e a Casa do Carnaval fica do lado do Teatro Léa Garcia. Então, assim, é muito pertinho, é aqui no centro, sábado às 11 horas da manhã, entrada gratuita. Leve seu quilo de alimento e descubra como ajudar a Casa do Sambista, porque esses lugares, né, Mauro, que a gente sabe que passa o tempo, a gente sempre apoia o retiro, mas agora com essa história da Mocidade Alegre, Renato, Cândido, Solange, Caio, Léo, todos vocês, um beijo no coração. Já fui. Então, estamos aí agora encerrando o programa Vozes da Memória, na Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Obrigado, Mauro Alencar. Obrigado, Renata Maria. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui. Até quinta que vem, das 15 às 16 horas, no programa Vozes da Memória. Eu, Marcelo Garcia, estarei aqui esperando vocês. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com o samba da Mocidade Alegre desse ano, Malunga Leia, uma rapsódia de uma deusa negra. Um grande abraço, São Paulo. Um grande abraço, Mocidade Alegre. Um grande abraço, Solange Cruz, Renato Cândido e todos da diretoria. Em breve estaremos com você. Eli Ferreira, grande beijo, querido. Grande beijo, Martinelli. Um abraço. Tchau, tchau. A Mocidade Alegre